Eu fiz um vídeo falando dos meus erros na faculdade, coisas que eu mudaria e tal. Agora eu vou falar dos acertos, porque, né, gente, tem que ter autoestima, né? Alguma coisa eu acertei aí, eu vou falar isso agora pra você cometer esses mesmos acertos, tá bom? Olha aqui, minha xícara. Que linda! A minha amiga Natália que me deu no meu primeiro ano de faculdade, eu acho. Eu não anotei os acertos, eu vou falar de cabeça mesmo o que eu lembro aqui. Primeira coisa que me ajudou muito, e é porque eu sou muito organizada. A louca das pastas, e isso é incrível porque facilita muito a minha vida. Eu tenho uma pasta pra cada ano da faculdade, no Drive mesmo. Vou mostrar pra vocês. Uma pasta pra cada ano. E nessa pasta eu coloco os meus trabalhos, os textos, e aí eu separo por aula. Então, assim, tem o texto da aula 1. Às vezes são mais de 2, 3 textos. Aí eu coloco na pasta da aula 1, do semestre tal, do ano tal, os textos do tema da aula. E, gente, isso é incrível, porque depois, quando tem que fazer trabalho ou fazer prova, ou voltar mesmo no texto porque você precisa, meu Deus, é sagrado, sagrado, sagrado. Eu tenho desde o primeiro ano. E aí tem primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí em cada ano tem o período, e em cada período tem as matérias. América Colonial, Brasil Colonial, História Ibérica, Metodologia, e tem uma pasta nessa aqui só para os trabalhos finais, que eu guardo todos os trabalhos nessa pasta do Drive. Se um dia o Drive desaparecer, eu perdi toda a minha graduação. Todos os trabalhos no Drive, todos os textos. E, segundo acerto nessa mesma linhagem de organização, eu fiz uma pasta lá desde o começo. E isso foi uma dica que alguém me deu, mas eu não lembro se eu vi em algum lugar, se alguém me falou. Eu não tô tomando meu café, né? Desde o começo eu tenho uma pasta só com os meus certificados. Certificado de palestra, de curso, só da universidade mesmo. De comprovante de que eu fiz estágio, as horas dos estágios. Porque a gente tem que comprovar hora complementar pra se formar, que são as ATPAs. E aí, eu acho que foi alguém da USP que me deu essa dica e foi muito valiosa. Meu Deus, pessoa que me deu essa dica, você salvou a minha vida. Porque esse ano eu fui enviar os comprovantes pra comprovar a TPA e aí já tá tudo lá no meu histórico bonitinho, porque eu consegui enviar tudo, tava tudo na mesma pasta. E eu não precisei ficar procurando, ai, porque essa foi do Gmarx, ai, porque essa aqui foi do Lemad, ai, porque não sei o quê. Do Lemad não, que o Lemad nem faz isso. Aí eu não precisei ficar procurando por aí, porque tava tudo na mesma pasta, eu só mandei e tudo certo. Terceira coisa que eu acertei. Será que é um acerto? Será que é um erro? Não sei, mas eu não fiquei enlouquecida só estudando. Eu também curti. Eu fui pra muitas festas, inclusive conheci pessoas por causa das festas. E isso me ajudou um pouco porque eu não, como eu falei no outro vídeo, eu tenho... É uma coisa mais atual isso. E da universidade mesmo. Eu tinha dificuldade de fazer amizade na faculdade. No ensino médio eu não tive, no fundamental eu não tive, mas na faculdade eu travei. E aí as festas me ajudaram um pouco a pelo menos interagir mais. Não que eu tenha feito amizades por causa da festa, mas pelo menos eu interagi mais, conheci pessoas de outros cursos. Sociabilidade, né? Então, assim, não entra na faculdade e fique louco, obcecado só estudando, porque você pode ficar doente. Se você for uma pessoa que gosta de socializar e tal, né? Mas mesmo se você não for, se coloca nessas situações, porque é uma parte importante da nossa vida. Agora, quem é mais introvertido, eu entendo que gosta de ficar só estudando no seu canto e tal. Mas tente ter outros hobbies, fazer outras coisas, porque senão você pode enlouquecer mesmo e ficar mal. Então, não compensa no fim das contas. Aí eu acho que esse equilíbrio, não sei se foi muito equilibrado, na verdade, mas me ajudou a não ficar maluca. Tô um pouquinho maluca, mas eu poderia estar pior. Acho que só tem isso de acerto. Não acertei muito, não. Eu já perdi as contas, não sei se eu tô no quarto ou no quinto. Foi não ter deixado a minha... Eu tenho uma questão com isso. Não ter deixado a minha baixa autoestima intelectual me dominar tanto. Por que que eu digo isso? Porque eu consegui fazer um intercâmbio pela USP. 100% gratuito. Até hoje eu não acredito nisso. Mas se eu tivesse deixado esse medo que eu venho falando eu falei no último vídeo sobre isso, essa sensação de que as pessoas que estão lá sabem mais do que eu. Se eu tivesse deixado isso me dominar, eu não teria nem tentado fazer o intercâmbio. E eu tentei e deu certo. E eu fiz. Então, assim, eu deixei, acho que a racionalidade falar mais alto do que o meu medo.
e a minha baixa autoestima. E isso foi um acerto muito grande, porque deu resultado. E conforme você vai conseguindo as coisas, você vai tendo mais confiança pra fazer outras coisas. Então, acho que vai se retroalimentando. Uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos, que eu acho que é um acerto, é usar mais a biblioteca pra estudar. Porque no começo... Agora vocês vão ouvir os cachorros, vocês me desculpem. No começo eu ficava nos ambientes aleatórios. Eu não conseguia focar. E aí, quando você vai pra biblioteca, esse é um espaço justamente pra isso, então você não tem muito pra onde correr. Você não vai ficar no celular mexendo no Instagram se você tá na biblioteca. É até meio constrangedor, né? Que as pessoas vão passar e ver que você tá na biblioteca no Instagram. Você manca, né, minha filha? Aí você vai estudar, né? Você vai pegar um livro, vai fazer um take, que nem eu faço aqui pros vídeos, olhando os livros, folheando. É um ambiente que é pra você estudar. E aí você faz as coisas. Então, esse foi um acerto, porque ali eu desenrolo. E eu deveria ter feito isso mais vezes nos outros anos. Esse tem a ver com organização também. Foi um acerto que, olha, salvou a minha vida. Começar a fazer os trabalhos muito antes do prazo. Porque senão eu nem paguei pra ver, na verdade. Eu nem sei se seria assim, mas eu acho que eu ficaria muito ansiosa se eu deixasse pra cima da hora. E eu não conseguiria fazer, pelo menos um trabalho mediano, assim. E aí eu sempre começava os trabalhos um mês antes. Juro. Eu via as pessoas deixando pra última semana, eu ficava, gente, como vocês conseguem? Porque eu não conseguiria entregar se eu fizesse isso. Aí eu começava um mês antes pra dar tempo de... Se fosse um trabalho sobre algum livro em específico, dar tempo de ler o livro, não deixar pra última hora, dar tempo de fazer com calma. E isso me salvou muito, porque eu sempre entreguei tudo no prazo. Não tem um trabalho que eu entreguei atrasado. Posso ter entregado meia boca? Posso. Mas atrasado jamais. E esse é um acerto assim, ó, que eu indico muito que vocês façam. Ligado a isso também, eu acho que vai ser o último, porque eu não acertei tanto assim, né? Sempre os professores, agora é específico do meu curso mesmo, eu acho que não serve pra faculdade em geral. Sempre os professores colocam os textos antes da aula. Quando é começo de semestre, eu sempre leio o texto 2 semanas antes, pra caso tenha algum atraso. Não que funcione muito isso, na verdade, porque quando eu atraso a leitura e é isso. Pra caso tenha algum atraso da leitura de algum texto, tenha o tempo hábil pra que eu não me perca e consiga ler antes da aula. É bom, mas nem sempre funciona, porque são muitos textos, muitos textos. Tanto que a gente nem tem TCC de tanto texto que a gente lê. Eu acho que é por isso, eu não tenho certeza. Mas enfim, já ajuda bastante a diminuir a ansiedade, não sei. Enfim, eu acho que um resumo de tudo é que você seja organizado, organizade, porque, gente, ajuda demais. Ainda mais nessa época, nessa era da internet, que a gente fica super ansioso com qualquer coisa. Se você for minimamente organizado, já facilita muito a sua vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que todas essas coisas ajudem alguém, pelo menos. E aí, se você gostou, deixa um like, se inscreve, comenta e essas coisas aí que vocês já sabem, né? Um beijo!